bem, vamos falar agora sobre a caderneta de poupança. Você falou, professor, será que vai cair sobre poupança na prova? Vai. E vai cair o que você não sabe, porque o que você sabe, todo mundo sabe também. Então vamos lá. Primeira coisa, poupança é coberta pelo FGC? Lembra? Letra CDB poupança. Então, poupança possui FGC. Poupança tem isenção de imposto de renda para pessoa física, porque a pessoa jurídica só leva tinta. A pessoa jurídica vai pagar imposto de renda na tabela regressiva, que é a primeira pegadinha que você pode ter na sua prova. Tá? A poupança tem duas regras de remuneração que estão atreladas à taxa Selic. Tá legal? Se a taxa Selic estiver de 8,5 para baixo, a poupança vai remunerar 70% da taxa Selic mais a TR. Se a poupança estiver acima de 8,5%, ela vai remunerar os seus tradicionais 0,5% mais TR. Combinado? Beleza. Uma regrinha aqui interessante, que já foi cobrada em prova, inclusive. Quando que começou a valer essa regra atrelada à Selic? Selic maior ou igual ou inferior a 8,5%. Para aplicações realizadas até 3 de maio de 2012, vale a regra que sempre existiu da poupança, 0,5% mais TR, 0,5% ao mês. Para as aplicações realizadas a partir desta data, aí começa a entrar esta regra que você tem que observar a taxa Selic, ok? Então, qual que é essa data? 3 de maio de 2012, já caiu na prova falando, né? Ah, depende se foi realizado antes ou depois. Então, você tem que analisar antes. Essa regra é uma regra que foi criada depois. Quem aplicou até essa data aqui, a regra tradicional. Quem aplicou depois dessa data tem que observar este ponto aqui. Tudo bem? Detalhes da poupança. Se você resgatar antes da data de aniversário, você não recebe rendimento. Nunca caiu na prova o que eu vou falar agora, mas depósitos efetuados nos dias 29, 30, 31 terão como data de aniversário o primeiro dia útil do mês subsequente. Tudo bem? A poupança para pessoa física, a remuneração é mensal. Para pessoa jurídica, a remuneração é trimestral. Então, o aniversário na pessoa física é mensal, o aniversário na pessoa jurídica ele é trimestral. Mais uma aqui que a pessoa jurídica leva tinta. Imagina o cara que está aplicado lá na jurídica por 85 dias. Ele resgatou, ele perde o rendimento daquele período todo. Tá ok? Um outro detalhe aqui da poupança. A poupança só remunera nos aniversários. Imagina que hoje, dia 1, eu fiz um aporte de R$1.000. Presta atenção aqui. No dia 5, eu fiz um aporte de mais 500. Tá? Aí, no dia 20, eu fiz um resgate de 300. A prova vai te perguntar, olha só, qual o valor que quando completar o aniversário aqui, no dia 30, qual o valor que vai receber os juros? Respondam para mim aí. Ó, apliquei 1.000, depois 500, resgatei 300. Qual valor vai receber juros nesta data aqui do dia 30? Só para vocês não acharem que é uma pegadinha, vou colocar aqui melhor, tá? Só para a gente não ficar fixado. Aqui completou o aniversário, tá? Aniversário da poupança.
o mêsversário, né? Qual valor vai receber remuneração? A poupança, presta atenção e anotem, ela remunera sobre o menor saldo médio do período. O que eu quero dizer? Eu apliquei 1.000, depois eu apliquei 500, então aqui eu tenho 1.500. Depois chegou aqui, eu resgatei 300, então agora eu tenho 1.200. Chegou aqui na data de aniversário, 1.200. Só que qual foi o menor saldo médio que eu tive no período? Eu tive 1.000, eu tive 1.500, eu tive 1.200. O menor saldo médio, 1.000. Tá certo? O menor saldo médio aqui foi 1.000. Só que, quando eu vou observar aqui na frente, tá legal? Não vou ter, vai ter várias datas de aniversário. A poupança, ela é multidatas, ok? A poupança é multidatas. Beleza? Isso mesmo. Então, pessoal, a poupança, ela é multidatas. Então, esse daqui, ele vai completar aniversário se ele chegar até aqui. Esse daqui, ele vai completar aniversário quando ele chegar lá na data de aniversário dele. E assim sucessivamente. Então, à medida que eu vou fazendo aplicações e resgates, como que a poupança vai considerar? Ela vai pegar o seu menor saldo médio do período e vai aplicar a remuneração quando ele completar o aniversário. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, ele vai realizar a remuneração sobre o menor saldo médio. O menor saldo médio aqui seria, neste exemplo que nós demos, de R$ 1.000. A prova não vai te perguntar sobre qual, aí vai ter lá a alternativa, sobre 1.000, 1.500, 2.000 e outro. Tudo bem? É conceitual. Essa que tem caído na prova sobre poupança, ela é conceitual. A poupança remunera sobre o menor saldo médio do período. Tudo bem? Então, é uma questão conceitual. Tá? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas todas, só para ver se eu já tinha respondido aqui, tá? Não, beleza, beleza. Agora, olha só. Dentro do que nós falamos, olha a questão que já caiu uma vez na prova, sobre a remuneração da poupança. A letra C fala, se dá pelo maior saldo do período, tá errado. A letra D fala, se dá pela soma dos saldos. A letra A fala, pela média do valor. E a letra B, que é a correta, fala, se dá pelo menor saldo durante um período. Tá? Porque ele vai considerar só o valor que atravessou e conseguiu completar o aniversário naquela data. E a poupança, sim, é uma poupança multidatas. Só que no momento que você faz movimentações no meio do caminho, ele tem que tirar de algum lugar. Então, ele vai tirar de onde? De onde vai ser menos desfavorecido. Se você está perto de completar um aniversário, tá legal? Para receber uma remuneração e você tira o saldo dali, você acaba perdendo aquela remuneração. Tá ok? Então, o correto, ela se dá pelo menor saldo do período. Aqui é uma questão que já caiu tanto na prova da CEA quanto na da CPA 20, tudo bem? Bem conceitual, é o que até hoje a gente viu caindo sobre poupança na prova, tá, gente? Beleza. Nós falamos, não sei se vocês perceberam aqui, olha só,
Mas aqui nós falamos basicamente de papéis emitidos por instituição financeira, tá? Quase todos. Ó, CDB, DPGE, letra de câmbio, letra financeira, aí depois veio LCI, LCA, aí aqui CRI-CRA não, que é a securitizadora, CPR também não, a LIG sim, depois nós fizemos as questões. Agora nós vamos ver papéis emitidos por instituição não financeira. As debêntures são papéis emitidos por empresas, tá legal? Não financeiras. Ou seja, bancos não podem emitir debêntures. Por quê? Debênture são títulos de renda fixa emitidos por instituições não financeiras. É como se fosse os CDBs das empresas. É como se fosse. O banco capta, não é através de CDB? O que o banco faz? O banco emite um CDB, capta dinheiro para a sua atividade. Qual que é a atividade de um banco? Pegar o dinheiro e emprestar. Essa é a atividade do banco. É isso que o banco faz com o dinheiro que ele capta. Qual que é a atividade de uma empresa? Tem N atividades. Então, a empresa emite uma debênture, que é como se fosse os CDBs das empresas, capta o dinheiro. Para quê? Para investir no seu negócio. Pode ser ele qual for. Então, por existirem vários negócios, as debêntures não são padronizadas, não tem uma padronização. Ah, o prazo máximo é de 5 anos, 10. Não. Remuneração tem que ser, não tem nenhuma padronização. Cada empresa vai ter o seu porte, vai ter o seu objetivo e a sua necessidade de captação de recursos. Então, ela vai emitir a dívida com a característica que ela entender mais favorável. Tá legal? Beleza. Existe uma cláusula na debênture chamada de cláusula de conversibilidade, que significa o seguinte: ó, eu tenho empresa aqui, essa empresa emite uma debênture, tá legal? O investidor compra essa debênture e, consequentemente, entra dinheiro aqui para a empresa. Aí, essa debênture se propôs a pagar para esse investidor daqui a 5 anos. Legal? Que é uma dívida, e ela vai pagando o investidor aqui no vencimento. Daqui a 5 anos, ela vai devolver o dinheiro para o investidor com juros. Se a debênture foi emitida com a cláusula de conversibilidade, tá legal? Significa que, nesta data aqui do pagamento, a empresa pode pagar ao investidor de duas formas. Ou ela paga em dinheiro, em cash, ou ela pode pagar com ações da empresa. Tá legal? Então, a cláusula de conversibilidade é a possibilidade da empresa escolher. Lá na frente, na hora de pagar, ela escolher pagar ou em dinheiro ou em ações da empresa. Te dá ações, ah, eu não quero as ações, então vende elas no mercado, não tem problema. Mas essa é uma opção da empresa, não é o investidor que escolhe. Ah, eu quero receber em dinheiro, não, eu quero receber em ações. Quem tem essa opção é a empresa. Tudo bem? Legal. Debênture não tem FGC. Lembra, FGC, letra CDB e poupança, além da DPGE. E as debêntures, elas sempre serão destinadas para investimentos de médio e, principalmente, para longo prazo. Esta cláusula pode constar ou não, exatamente. Não é uma cláusula obrigatória, mas se ela constar, tem essa prerrogativa. Então, pessoal, as debêntures são para investimentos de médio e longo prazo. Olha só, o prazo mínimo de emissão de uma debênture, ele será de 360 dias, o prazo mínimo, mas não tem prazo máximo. Tá legal? Então, debênture, presta atenção que isso é importante que eu estou falando. O bichinho aqui. Debênture é para emissão de dívidas de médio e longo prazo. Mínimo 360 dias. Não tem prazo máximo. E a debênture, ela sempre deve vir acompanhada de um projeto.
A empresa não pode simplesmente falar assim, eu quero captar 100 milhões. Para quê? Não é da sua conta. Não existe isso. Na hora que ela vai registrar lá na CVM, o porquê que ela está captando, ela vai registrar com todas as informações da debênture. Vai falar, olha, eu estou captando esse dinheiro para o prazo X. Eu vou utilizar esse dinheiro para investir nos negócios A, B ou C, ou para reforçar o meu caixa, ou para rolar uma dívida. Ela tem que registrar qual é o projeto por trás desta captação de recursos que ela está fazendo no mercado. Tá legal? Se constar a cláusula, é o que chamamos de debênture conversível? Exatamente, debênture conversível. Muito bem. Olha só, quando a empresa emite uma debênture, ela tem a opção... tá. Quando a empresa emite uma debênture, ela tem a opção de registrar ela caso seja para investir em projetos de infraestrutura, como exemplo, logística, energia, aeroportos, pontes, estradas, dentre outros. Se ela estiver captando recursos para investir em infraestrutura, esta debênture ela terá isenção de imposto de renda para a pessoa física. Por isso elas são chamadas de debêntures incentivadas. Professor, todas as debêntures são incentivadas? Não, existe debênture e existe debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas são aquelas destinadas a investir em projetos de infraestrutura. Então, o governo diz o seguinte, empresa, se você estiver captando dinheiro para investir em infraestrutura aqui no Brasil, você está ajudando o Brasil. Você está construindo, né, um aeroporto, você está construindo ponte, estrada e por aí vai. Você está melhorando o Brasil. Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar a captação de recursos, todo investidor que aplicar, que investir, né, nesses papéis, ele terá isenção de imposto de renda. Lembra, essa isenção é dada à pessoa física. Pessoa jurídica só leva tinta. Ok? Muito bem. Quando uma empresa emite uma debênture, para dar mais segurança aos investidores, essas debêntures podem ou não ter garantias. É a mesma coisa, eu vou pegar um dinheiro emprestado com você, 10 mil reais. Aí eu falo o seguinte, olha, eu estou pegando esse dinheiro emprestado com você e vou colocar o meu computador e o meu Fusca como garantia. Se aconteceu de eu não pagar, você pode pegar eles e vender. Então, eu estou dando uma garantia adicional. Como eu posso também pegar o dinheiro emprestado e falar o seguinte, ó, peguei o dinheiro emprestado, mas se eu não pagar, não pagou. Beleza. Não tem garantia nenhuma. Beleza? Não tem garantia nenhuma. Então, as debêntures podem ter ou não garantias. São 4 as garantias das debêntures. A garantia pode ser real, flutuante, quirografária ou subordinada. O que já perguntou na prova sobre isso, segundo relatos de alunos? Primeira pergunta que já perguntou, não é a mais comum, mas já perguntou. Quais são as garantias que uma debênture pode ter? Então, a palavra é refluxo. Refluxo. Real, flutuante, quirografária, subordinada. Davi, por que eu tenho que saber refluxo? Porque vai da maior para a menor, da mais forte para a mais fraca das garantias. A garantia mais forte é a garantia real, que é o seguinte, eu coloco o meu computador como garantia, e esse computador não pode ser vendido, não pode ser negociado, porque aquele computador ele está dado como garantia para essa dívida. Na flutuante, eu tenho que ter uma garantia, mas permite-se vender o bem que foi dado como garantia, desde que você o substitua por outro. Tudo bem? Na quirografária, você não tem nenhum privilégio, não tem nenhum bem que foi dado como garantia. Tá certo? Não tem nenhum bem que foi dado como garantia.
E na subordinada, é a última da última da última a receber. Depois que todo mundo recebeu, todos os credores, depois que executou todas as garantias, aí sim você que tem a debênture subordinada vai receber. Então, essa daqui é a mais fraca das garantias. Você só recebe primeiro que os acionistas. Então, como essa daqui ela tem mais risco, a rentabilidade dela vai ser maior. Como essa de cima tem menos risco, ela é mais garantida, o retorno dela é menor. Então, lembra, risco maior, retorno esperado maior. Risco menor, retorno esperado menor. Tudo bem? Então, já caiu, grava aqui, refluxo, a mais forte e aqui a mais fraca. Tudo bem? Agora, nós temos um outro título que eu costumo falar que ele é o contrário da debênture. Contrário por quê? A debênture, ela é para médio e longo prazo. Não é isso? A nota promissória, ou também chamada de commercial paper, ela é para curto prazo, para capital de giro. A debênture é para capital fixo. A nota promissória é para curto prazo, para capital de giro. Capital de giro. Também emitida por instituições não financeiras. O prazo mínimo de emissão, 360 dias. E o prazo máximo, o prazo mínimo de emissão, 30 dias. E o prazo máximo, 360. Tanto para empresas de capital fechado, quanto para empresas de capital aberto. Antigamente tinha diferença, hoje não. Tantas empresas de capital aberto e fechado, o prazo máximo 360. Esse é o máximo, pessoal. Estão vendo que aqui, neste caso aqui específico, nós estamos falando de curto prazo mesmo? Tá legal? Ela não pode ter remuneração atrelada pela inflação, não tem garantia real e não tem cobertura de FGC. E não é o banco que emite, tá? É emitida por empresas não financeiras. Essa daqui não precisa vir acompanhada de projeto, sabe por quê? Não tem um projeto. Isso aqui é para capital de giro. Exemplo. O que é um exemplo de capital de giro? Eu tenho que pagar a folha de pagamentos aqui dos meus funcionários. Isso é capital de giro. Eu tenho um recebimento para daqui a 40 dias, mas eu preciso de hoje pagar a folha dos meus funcionários. Então, eu emito uma nota promissória para esse capital de giro. O que pergunta mais na prova sobre nota promissória? Esse prazo, 360 dias, essa característica de ser de curto prazo. É o que mais pergunta. E aqui a gente coloca a diferença de uma para outra. Olha só, debênture, capital fixo. Nota promissória, capital de giro, curto prazo. Aqui, longo prazo. Ó, longo prazo, curto prazo. Debênture, só empresa de capital aberto. Aqui, capital aberto e fechado. Debênture, mínimo 360 dias. Promissória, mínimo de 30. Debênture, prazo máximo, não tem. Nota promissória, prazo máximo 360. FGC, nenhuma das duas possui cobertura. Vamos treinar? Bem, gente, muito bem mesmo. As debêntures. Que pergunta simples e objetiva, né? As debêntures podem ou não ser conversíveis em ações, correto? Tem a cláusula de conversibilidade, não é obrigatório. Mas se tiver, então pode ter ou não. Tem prazo máximo de emissão de 5 anos, não tem prazo máximo. São negociados no Selic? Não, a gente vai ver. E aqui muitos marcaram essa porque confundiram o seguinte, olha aqui, o prazo mínimo 360. Aí aqui fala, só podem ser emitidas com prazo superior a 360. Então, ele está falando que é de 361 em diante, está excluindo o 360. Está errado. É de 360 em diante. Quando eu falo prazo superior a 360, eu excluo o 360. E não está correto, ó. O mínimo de 360. Então, isso aqui é pegation. Não caia nessa. Resposta correta, letra A. Próximo.
Excelente, pessoal, excelente. Pegaram aí o espírito da coisa. Uma empresa do setor de construção de rodovias quer captar recursos através de dívida, renda fixa. Deseja um longo prazo para ficar com os recursos. Deveria optar pelo quê? Debêntures, porque debêntures são formas que as empresas não financeiras têm de captar recursos de médio e longo prazo. Resposta correta, letra C. Tudo bem. Próximo. Quanto ao prazo máximo de emissão de uma nota promissória? Pode ser emitida sem prazo? Só debênture que é sem prazo. 30 dias para fechada, isso aqui é prazo mínimo, né? Tá errado. 360 para fechada, 180 para aberta. Tá errado. 360 tanto para fechada quanto para aberta. Resposta correta, letra D de dado. Essa questão caiu 7 do 12 e 14 do 12, segundo relatos dos nossos colegas. Mais uma. Considerando os tipos de garantias e as espécies das debêntures, corre maior risco de crédito o investidor que adquirir títulos. Lembra, ó, Su. Então, aqui nós temos real, flutuante, quirografária, subordinada. Qual tem mais risco? Tá? A subordinada, resposta correta, letra B de bolo. Então, esta é a mais forte e esta é a mais fraca ou de maior risco. Tá legal? Muito bem. Nós vamos falar agora, pessoal, sobre o famoso, tão falado FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Tá legal? É um fundo garantidor de crédito, que a gente vai chamar ele carinhosamente de seguro contra calote. Seguro calote. Fundo garantidor de crédito, ele garante alguns papéis que nós já estudamos, as letras, CDB, poupança, além da DPGE, tem outros, mas essas são as principais cobradas na prova. Aí, só que ele tem uma regra, tá? Ele tem uma regra. Ele vai garantir o valor de R$250 mil, seguindo o critério por conta, CPF e instituição. Instituição. Vou colocar aqui instituição barra emissor, tá? Instituição barra emissor. Então, presta atenção nisso que eu vou falar agora, porque vai ajudar muito vocês no entendimento na hora de fazer cálculo de recebimento de FGC. Presta atenção. Nunca uma conta vai receber mais do que 250 mil. Nunca um CPF vai receber dentro da mesma instituição mais do que 250 mil. E nunca dentro de uma mesma instituição ou de um mesmo emissor você vai receber mais do que 250 mil. Então, sempre vai ter esse teto, de forma que, a gente vai dar vários exemplos, tá? Imagina que nesta conta aqui tenha 500 mil aplicados. E essa conta tem 3 titulares. Não, vai. Deixa eu mudar o exemplo aqui, só para vocês entenderem. Depois a gente vai fazer mais exemplos, tá? Imagina que nessa conta aqui tenha 2 milhões aplicado. E nesta conta aqui tem 4 titulares. Tem 1, 2, 3, 4. Quanto que... 4 titulares, não, 4 participantes. Quanto que cada participante vai receber? Manda para mim aí, coloca para mim no chat. Quanto que cada participante vai receber? Olha só, é a mesma conta
porém com 4 participantes. Então, presta atenção. Eu acabei de colocar que o primeiro corte é por conta. Nunca uma conta vai receber mais do que 250. Não foi isso que eu falei? Primeiro corte por conta. Então, aqui, se ele tem 2 milhões, você já vai considerar que nessa conta você vai ter que dividir 250 mil pelos participantes. É assim que funciona. Então, aí vai ser os 250 mil, que é a garantia, dividido por esses 4 aqui. Então, aí você vai pegar 250 mil dividido por 4. Cada um vai receber... Quem fez a conta aí? Cadê meu HP? Quem fez? 62.500, né? Aí, 62.500. Ok? Antes de eu passar, está claro este primeiro exemplo aqui, que o primeiro corte eu tenho que fazer por conta e nunca uma conta, independente de quantos participantes ela tenha, vai receber mais do que 250? Vamos para o segundo corte, CPF. Esse mesmo caso. Agora, tá? Só que aqui é uma conta que tem um participante só. Um participante. E ele tem lá aplicado 2 milhões de reais e o banco quebrou. Quanto esse participante vai receber? Exatamente, ele vai receber sozinho os 250. Ele não recebe 2 milhões, recebe 250. Tá legal? Só que aqui tem uma outra regra também, tá? Uma outra regra importante. Olha só. Imagina que nós temos aqui o banco 1, 2, 3, 4, 5. Neste banco 1, o participante tem 300 mil, aqui ele tem 400 mil, aqui ele tem 250 mil, aqui ele tem também 250 mil, e aqui ele tem 300 mil. Ok? O que que a regra diz? Você tem aqui o corte por conta, você tem o corte por CPF, e você tem o corte aqui por instituição / emissor. Só que, quando você utiliza essa garantia, você tem um limite máximo de utilização de 1 milhão de reais. Vocês vão entender esse limite máximo de 1 milhão aqui reais. Ah, Davi, mas não é 250 mil que você falou? Sim, 250 mil respeitando esse critério. Só que você pode utilizar até no máximo 1 milhão. De que forma? Você tem aqui 5 bancos. Ok? São instituições diferentes. Esse banco 1 quebrou. Você tem 300 mil aplicado nele. Quanto que você vai receber? 250 mil. Quando você utiliza 250 mil, sabe o que que acontece? Você vem aqui desse 1 milhão e você não tem mais essa garantia de 1 milhão para utilizar. Agora você tem 750 mil. Aí o que que aconteceu? Veio aqui e esse banco quebrou. Quanto que você tinha aplicado nele? 400 mil. Então, você pode utilizar mais 250. Então, vai vir aqui, ó, e vai utilizar desses 750 mil aqui, 250. Então, agora você passa a ter 500 mil para poder utilizar. Você veio aqui nesse terceiro banco, esse banco também quebrou. Você tinha 250 mil, você vai receber 250, que é o limite máximo. Estou falando uma conta com um participante só. Você vai vir aqui utilizar dessa garantia. Você não vai ter agora 500, agora você vai ter 250. Veio aqui, esse quarto banco quebrou. Tá legal? Esse quarto banco, o quarto banco quebrou. Tinha 250, você vai ganhar aqui 250. Você veio aqui e utilizou dessa garantia. Aí, gente, o que que aconteceu? O quinto banco que você investiu quebrou. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, né? Vai passar no Vale do Sal, alguma coisa está errada na sua vida. Pelo amor de Deus, o problema está com você. Você conseguiu investir em 5 bancos e os 5 bancos quebraram, você é um azarado de marca maior. Me fala onde é que você vai investir seu dinheiro, que eu vou tirar meu dinheiro de lá, que você é um Zé quebra-banco. Mas tudo bem, esse quinto banco quebrou, você tem 300 mil. A garantia não é de 250? É.
só que ela tem um limite de 1 milhão, e você já utilizou o seu limite de 1 milhão. Então, aqui você não vai receber nada. Porque você já usou todo esse limite que você tinha. Ué, Davi, e aí? Nenhum banco mais pode quebrar, pelo amor de Deus, né? Você está quebrando o mundo, né? Esse dinheiro nunca mais volta? Volta. Esta garantia que você tem aqui, deixa eu só tirar esse tanto de X que eu pus aqui. Essa garantia que você tem aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Ó, tá parecendo aqueles joguinho da vareta, né? Essa garantia que você tem, presta atenção, ela vai ser reestabelecida para você a cada 4 anos. Então, no momento que você utilizou esse daqui, você passou a ter uma garantia de 750 mil. Imagina que nenhum outro banco quebrou e passou 4 anos, a garantia volta a ser de 1 milhão. Então, da data que você utilizou a garantia, ela vai reestabelecer para você, dentro desse limite aqui, a cada 4 anos, a contar da utilização. Tudo bem? Então, o que eu quero passar é assim: as regras, conta, CPF e instituição. Beleza. Porém, ela é limitada a um volume total de 1 milhão. Tá? Se você vai utilizando e passou, chegou nesse teto de 1 milhão, se algum outro banco quebrar, você não está mais coberto, só daqui a 4 anos que esse valor vai ser reestabelecido. Deixa eu ver aqui as perguntas. Então, os 250 é limitado por instituição? Sim. Então, ó, é conta, CPF e instituição. Quando eu uso o FGC, qual o período de carência para retomar o limite de 1 milhão? Já respondemos, 4 anos. Então, pelo critério de instituição, o investidor tem garantido 250 mil por banco e, no máximo, 1 milhão no total. Perfeito. 1 milhão para CPF, exatamente, 1 milhão no total dos bancos. Cooperativa não tem FGC? Cooperativa tem, é um outro nome, tá? Mas são as mesmas regras. A cooperativa também tem, são as mesmas regras, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só, o que nós falamos aqui agora. Nós falamos da cobertura de 1 milhão, limitada a 250 mil por instituição financeira. Todo mundo já sabe que as DPGEs têm garantia de 40 milhões de reais, e a gente acabou de falar que quando a gente utiliza a garantia, o limite é reestabelecido em 4 anos. Tá? Aqui são os papéis mais importantes que cobram na prova, que são cobertos pelo FGC, mas todos esses aqui são cobertos pelo FGC. Tudo bem? Um outro detalhe aqui importantíssimo, importantíssimo para vocês saberem. Muitos falam o seguinte, muitos falam que o FGC ele é do governo, que o governo garante. Esquece, deleta isso da sua mente, pelo amor de Deus. Deleta isso da sua mente. O FGC não é do governo. Ele foi criado pelo governo, só que ele é mantido e administrado pelos bancos. O FGC é uma entidade sem fins lucrativos, que administra esse mecanismo, esse fundo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, para recuperar créditos e direitos das instituições financeiras quando elas quebram. E aqui no Brasil já quebrou o Banco Rural, já quebrou o Banco Cruzeiro do Sul, já quebrou o Banco Santos, já quebrou vários bancos por aí. E o FGC foi acionado. O FGC cobre todos os créditos emitidos? Não. Todo volume? Não. Ele cobre todos os volumes até 250 mil desses papéis aqui. Tá legal? Então, o FGC não é do governo. O FGC é uma entidade sem fins lucrativos que administra esse fundo. Cada banco, né, deposita um percentual lá dentro do FGC para garantir essa segurança no mercado. Tudo bem? Depois de 4 bancos e o banco quebrou, depois dos 4 bancos e o banco quebrou antes, e a pessoa já usou 1 milhão. Quando restabelecer o limite, cobre o valor... Não, não cobre. É a mesma coisa, né? Se o seu seguro venceu e aconteceu um sinistro, já era, concorda?
Então, se o banco quebrou e está dentro daquele prazo que você não está coberto, porque o limite não foi restabelecido, você não está coberto. Você não tem cobertura. Não é verdade? Olha aqui, gente, aquela regrinha que eu falei com vocês de titularidade. Ó, conta com 2 titulares, o A e o B. Tem 280 mil. Lembra que o corte por conta é 250? Então, você já faz um corte direto. A conta, você já coloca assim, ó, a conta vai ter sempre um limite máximo, cuidado, limite máximo de 250 mil. Por que eu falo limite máximo? Porque senão o aluno fala assim, ó, tem lá 100 mil na conta. Aí o aluno fala assim, ah, então ele vai ter 250 mil. Pô, aí seria mole, né? Você deposita 10 mil no banco, que se o banco quebrar, você ganha 250? Não existe isso, né, gente? Aqui é o limite máximo de 250 mil. Se a conta tem 100 mil aplicado, você vai pegar esses 100 mil, são 2 titulares, cada um vai receber 50 mil. Beleza? O limite máximo é de 250. Então, se tiver mais do que 250, já faz o corte de 250 e já pega e divide isso daqui para todo mundo. Tá certo? Aqui conta com 3 titulares, você vai pegar, tem 280 aplicado, o corte é 250, você pega 250 e divide por 3. Conta conjunta com 4 titulares, 280 mil aplicado. O corte é de 250 dividido por 4. Davi, pode fazer um exemplo considerando o segundo corte, CPF? Aqui, ó. Esse exemplo aqui fala exatamente sobre isso. Ó. Um cliente, o cliente A, ele tem 4 contas conjuntas. Beleza? Ele tem uma conta conjunta com B, com C, com D e com E. Cada conta tem 280 mil aplicado. Então, ó, A com B, 280, A com C, A com D, A com E, todas com 280 mil aplicado. Regra, se você aplicar a regra, não tem como errar. Quais são as regras, pessoal? Nenhuma conta vai receber mais do que 250. Então, o corte primeiro é por conta. Segundo corte, por CPF. Nenhum CPF vai receber mais do que 250 mil. Dentro da mesma instituição. Ó, ele tem essa conta conjunta na mesma instituição. Ok? Então, olha como que fica esta conta aqui no final. Nesta aqui do A com B, em todas ele tem 280 mil aplicado, perfeito? Nesta conta aqui do A com B, você vai fazer o corte de 250 e dividir por 2. A com C, mesma coisa. 250 divide por 2, vai aplicar o mesmo critério aqui para as demais. Tá legal? Como que vai ficar o recebimento? Se você fosse imaginar, né? Dividiu por 2, cada um recebeu. Quem que é cada um? Você tem A aqui com B. Aqui você tem o A com C. Aqui você tem o A com D. E aqui você tem o A com E. Se não fosse esse critério, olha só, o A receberia 125, mais 125, mais 125, mais 125. Ele receberia 500 mil. Seria o devido dele aqui, né? 500 mil. Só que não tem esse corte por CPF aqui de 250, então ele não vai receber 500 mil. Então, nessa regra, o A vai receber o limite máximo, que é 250, e os demais, cada um, 125 mil. Então, isso aqui é uma conta com mais de um CPF. E uma mesma conta, e um mesmo CPF com várias contas conjuntas dentro dos bancos. Então, lembrem, só de aplicar essa regra. Primeira, conta, limite, 250 mil. CPF, nenhum CPF vai receber mais do que 250 mil. E eu tenho aqui o emissor, ou a instituição financeira, que dentro da instituição financeira, um CPF nunca vai receber mais do que 250 mil. Tá legal? Como que já cobrou na prova? Vejam só. Não, CPF não é 1 milhão. 1 milhão é no total que você pode utilizar dentre as instituições financeiras. Mas dentro de uma mesma instituição financeira, o limite é de 250 mil.
Entre instituições financeiras, no total, se você utilizar em várias outras, aí que tem esse limite total de 1 milhão. Muito bem, gente, muito bem. Mandaram super bem nessa daqui, tá? Ó, 3 irmãos possuem uma conta conjunta. Então, eu tenho uma conta. O valor aplicado é de 750 mil. Como está falando do FGC, eu já sei que o limite por conta é de 250. Quer saber se ele tem 750? O limite por conta, limite máximo 250. Depois de 180 dias, esse banco quebra. Cá para nós, 15 irmãozinhos azarados, hein? Investiram no banco, 6 meses depois o banco quebrou. Vai ser azarado assim lá longe. Quanto cada irmão irá receber? 1, 2, 3. Você vai pegar 250, vai dividir para cada um dos 3 aqui. Cada um vai receber 83, 333 e 33. Fala rápido aí na sua casa. 83, 333 e 33. Vamos ver se você está bom mesmo de trava-língua. Beleza? Simples assim. Por quê? O corte por conta é de 250. Tem 750, coloca aqui 250 e divide por 3. Simples. Próxima. Essa daqui ela é mais rebuscada, que você tem que trabalhar várias situações aqui, tá? E ela tem uma parte de interpretação importante. Podem ler com calma, tá? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem com calma. Quem respondeu até agora, deixa eu ver. Luciana acertou, Guilherme acertou, Rízia, Luciana, Fernanda, Patrícia, Gustavo, todo mundo acertou. Presta atenção aqui, gente. Um pai abriu uma poupança de 15 mil para seu filho de 8 anos de idade. No mesmo banco onde tem as seguintes aplicações. Então, o pai abriu uma conta poupança para o filho, no mesmo banco onde ele tem as seguintes aplicações. Então, o pai tem essas seguintes aplicações aqui. O filho, 15 mil, uma conta poupança. E o pai tem essas aplicações. O que você precisa saber? Primeiro, aí ele fala assim, ó, o banco veio à falência, quebrou. Quanto será o valor a ser reembolsado para o pai e seu filho pelo Fundo Garantidor de Crédito? Primeira coisa, você tem que saber quais são os papéis cobertos pelo FGC. CDB é coberto? Sim. LCI? Sim. CRI? Não. CRI não é coberto pelo FGC. Poupança, essa poupança aqui é a poupança do pai. Porque a poupança do filho está aqui, ó. Tá legal? Qual que é o limite para receber, gente? O limite é de até 250 mil. Por conta e por CPF e instituição. Então, vamos lá. Primeiro CPF e primeira conta, que é... Quem que ele está perguntando? O pai, aqui, ó. Primeiro, vamos saber a conta do pai, que são 2 contas. Primeiro, a conta do pai. Quanto que ele vai receber? Deixa eu só zerar aqui, ó. O pai vai receber 30 mil, mais 20 mil, mais 15 mil. 30 mais 20, 50. 50 mais 15, 65. Então, o pai está dentro do limite dos 250, vai receber 65 mil. Por que ele não vai receber do CRI? Porque CRI não é coberto pelo FGC. Beleza. E agora vamos ver o filho. O filho tem uma aplicação coberta pelo FGC? Poupança é coberta? Poupança sim é coberta. Quanto que ele tem aplicado? 15 mil. Está dentro do limite. Aqui é um CPF, aqui é outro CPF, aqui é uma conta, aqui é outra conta. O filho vai receber 15 mil. Resposta correta. O pai, 65. O filho, 15 mil. Letra C de casa. Amém? Priscila, entendeu agora? Ótimo, pessoal. Próxima.
É para cair assim, ó. Essa na cair na prova, a mãozinha pro céu. Obrigado, papai. Ou, obrigado. Ó, manda mais dessa que eu tô precisando. Tô tão nervoso, tô tão nervosa. Manda mais. Levantar a mão pro céu e agradecer. Muito bem, gente, muito bem. Até quem está errando, eu estou falando muito bem. Pelo seguinte, esse investidor aqui, olha o que ele está querendo. Para um investidor que ele deseja proteção do FGC e, ou seja, uma coisa mais economia fiscal. Então, ele quer duas coisas. Ele quer um papel que seja coberto pelo FGC e também um papel isento de IR. Economia fiscal é a isenção de IR. Vamos lá. A debênture, ela tem isenção de imposto de renda? Sim. Ela é coberta pelo FGC? Não. Debênture não é coberta pelo FGC. O CDB, ele é isento de imposto de renda? Não. Ele é coberto pelo FGC? Sim. O CRI é isento de imposto de renda? Sim. É coberto pelo FGC? Não. A nossa queridona LCI, ela é coberta pelo FGC e também isenta de imposto de renda. Então, ele quer cobertura do FGC e isenção do imposto de renda. Ele tem que escolher a LCI. Letra coberta e também entra na regra do agronegócio e do mercado imobiliário. Capturaram essa daqui, pessoal? Beleza? Vamos lá. O último tema da noite para a gente finalizar. Vamos falar sobre renda fixa internacional. Vocês estão achando o quê? Vocês vão ser consultores que só entendem de mercado local? Não! Vocês serão consultores que entendem de mercado local e mercado internacional. Tá certo? Aqui são títulos públicos emitidos pelo Tesouro norte-americano. Tá legal? Títulos públicos emitidos pelo Tesouro norte-americano. A prova vai te perguntar o título e a característica dele. Tá legal? Então, olha só, são 4 títulos públicos americanos. O primeiro é a T-Bill. O segundo é a T-Note. Um Szinho aqui. O terceiro, a T-Bond. E o quarto, as TIPS. Características. T-Bills. As T-Bills são títulos com vencimento em até 1 ano. As T-Notes, até 10 anos. As T-Bonds, maior que 10 anos. E as TIPS, esse I aqui, ó, é I de inflação. São títulos atrelados à inflação. Professor, será que não tem uma diquinha aí para ajudar a gente, não? Tá muito confuso. Claro que tem. Vou ajudar vocês. T-Bill. Quando eu fiz o CFP, eu gravei da seguinte forma. T-Bill, eu transformei esse L aqui em 1, para lembrar que ela é até 1 ano. A dica é ruim, mas as dicas ruins são as melhores. Nossa, professor, essa é ruim demais. Aí você nunca vai esquecer. Então, na hora que você lê T-Bill, transforma esse L aqui em 1. Ó, T-Bill, 1, até 1 ano, o prazo. Ok? T-Note, qual que é a nota melhor de você ganhar? Nota 10, não é isso? T-Note, nota 10. Note, nota 10. Até 10 anos. T-Bonds, James Bond. James Bond é filme antigo, que tem mais de 10 anos, né? Muito mais de 10 anos. Maior que 10 anos. E as TIPS, só você pegar o I aqui, que é o I de inflação. Então, ó, T-Bill, transforma esse L aqui em 1, até 1 ano. Note, nota 10, até 10. Bond, filme antigo. Antigo é mais de 10 anos. Maior que 10 anos. E as TIPS, o I aqui de inflação. Amém ou não amém?
Para finalizar, olha só, para finalizar, as T-bills, como elas têm um prazo de até 1 ano, não dá nem tempo de pagar cupom. Então, as T-bills são títulos zero cupom. Beleza? Já as demais, elas pagam cupom. Pagam cupom. Então, se a prova perguntar assim, ó, é um título de curto prazo, zero cupom, a T-bill. Todos os demais vão ter cupom de juros. Por quê? A curtinha não dá nem tempo de pagar cupom. O prazo dela é muito curto, não dá nem tempo dela distribuir o cupom. Beleza? Essas são as características dos títulos públicos norte-americanos. Vamos falar também, tá? Vamos falar. Beleza? Questão de prova. Ah, não. Sem querer, eu respondi essa daqui, né? Sem querer. Dei mole. Título público emitido pelo governo americano para financiar a dívida de curto prazo e que tem como característica ser do tipo zero cupom. Acabei de falar, né? É a nossa que dei mole nessa daqui, hein? É até, ó, T-bills. Até 1 ano, né? Até 1 ano. Por isso que até 1 ano vai ser curto prazo. T-bill, resposta correta, letra A. Não vem responder essa daí, não. Não vem responder essa daí, não, que essa daqui eu dei de graça para vocês. Ah, acertei. Cai na prova essa matéria, Davi, não lembro de ver na 20. Cai na CEA. Na 20 não tem isso daqui, não. Isso aqui é CEA. Tá? Mas na 20 não tem mesmo. Beleza. Essa daqui eu acho que eu não falei. Excelente. A galera tá ligada, ó. Uma explicação, vocês já capturaram tudo. Muito bem, gente. Muito bem. Feliz por você. Seu cliente procura dizendo que pretende realizar aplicações no exterior. Você falou, ó, manda para o papai aqui que eu sou CEA, eu entendo de investimento local e internacional também. Você está achando o quê, rapaz? Quer investir no exterior? É comigo. Você indica os títulos do Tesouro Norte-Americano. Seu cliente, então, decide por investir em 2 tipos de título. Primeiro, é um tipo que não paga cupom. Você já sabe, quem que não paga cupom? A curtinha, ó. AT Bills. Ó, umzinho aqui, ó. Aquela até 1 ano, né? E o segundo será do tipo que proteja da inflação. Olha lá, ó, que são as TIPS. Olha o I de inflação aqui, ó. I de inflação. Em quais títulos, respectivamente, seu cliente investirá? Já respondemos. T-bills e TIPS. Você só vai caçar sua resposta ali. Tá ok? Por que, professor, as T-bills não pagam cupom? Primeiro, porque é a regra dela. Segundo, porque como ela é a mais curtinha, não dá tempo de pagar cupom. Onde consigo aplicar nesses títulos? Tá? Abrindo uma conta lá no exterior. Ou tem fundos aqui no Brasil que investem em títulos públicos americanos. Beleza? Essa 30 aqui, ela fala assim, ó, são exemplos de títulos de renda fixa americanos de curto prazo. Tá legal? Então, curto prazo, você já sabe automaticamente que com certeza a T-bill vai estar lá. Ó, umzinho aqui, ó. Beleza? Porque aqui é até 1 ano. Isso você não tem dúvida. Então, ó, T-bill, tem 3. Ah, professor, aí ferrou. ADR, a gente vai estudar ainda, mas isso aqui é ação. Beleza? AT-bond, James Bond, maior que 10 anos. Então, por eliminação, você iria na letra D, concorda comigo? Que por eliminação, ah, Davi, mas eu não sabia o que é ADR. Você não tem obrigação. Na realidade, teria, mas obrigação de saber o que é uma ADR. Mas vamos combinar que nós não falamos ainda. Mas você está na série, você já deveria saber o que é uma ADR. Mas a ADR é um recibo de ação.
ok? Não é renda fixa. Então, você elimina a DR, a bond, que é 10 anos, e a commercial paper. Commercial paper, pessoal, é a mesma coisa que nota promissória. Lembra que a nota promissória ela é para curto prazo? Nota promissória e commercial paper significam a mesmíssima coisa. Beleza? Significam a mesmíssima coisa. Resposta correta, letra D de dado. Amém ou não amém? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Responderam a grande maioria das questões, vocês responderam certo.